Um bilionário zombou de uma garçonete por dar conselhos sobre investimentos, e o que ela disse o deixou sem palavras. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E, no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Aproveite a história. Vou tomar um expresso. Rápido como o dobro. Dylan Carter nem tirou os olhos do celular enquanto jogava a carteira Prada no balcão do B&Soul Café. 3 pessoas atrás dele tiveram que se afastar para não serem atingidas. Ele não percebeu. A garçonete atrás do balcão nem piscou. Stella Ward, de 25 anos, já tinha visto todo tipo de cliente arrogante que Seattle tinha a oferecer. Mas este homem, arrogância de nível olímpico. Bom dia para você também, ela disse com uma doçura tão falsa que poderia causar cáries. Dylan finalmente ergueu os olhos. Ele a observou por meio segundo. Jovem, naturalmente bonita, provavelmente servindo café enquanto perseguia algum sonho. Ele conhecia o tipo. Sim, bom dia. O expresso. Stella começou a preparar a bebida, com movimentos precisos e mecânicos. A máquina chew. O vapor subiu. Dylan voltou aos seus e-mails. O café estava lotado. Executivos de terno discutiam sobre planilhas. Estudantes digitavam furiosamente em laptops antigos. E o cheiro de pão fresco misturado com café moído criava aquela atmosfera de caos produtivo. Dylan tamborilou os dedos no balcão. Quanto tempo demora para fazer um café? Tenho uma reunião em 10 minutos. 30 segundos, respondeu Stella sem olhar. Mas se você quiser que eu faça um trabalho ruim, posso te dar agora mesmo. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos, sentado numa mesa próxima, riu alto. Dylan franziu a testa. Eu não quis dizer relaxar. Todo mundo está com pressa aqui, menos eu, claro. Tenho todo o tempo do mundo para servir café e ouvir reclamações. Ela colocou a xícara na frente dele com um sorriso travesso. Dylan não tinha certeza se estava sendo ridicularizado ou não. 350. Ele pegou uma nota de 20 e a deixou no balcão. Fique com o troco. Stella pegou a nota, dobrou-a lentamente e colocou-a na caixa de gorjetas. Generoso. Aposto que você deduz isso do imposto de renda. Mais risadas agora vindas de 3 mesas diferentes. Dylan sentiu o rosto esquentar. Ele não estava acostumado a ser alvo de piadas. Normalmente, era ele quem fazia as pessoas rirem ou tremerem. Olha, eu só coloco açúcar, adoçante, leite, ou você prefere amargo, como é sua personalidade? O café inteiro estava assistindo. Uma mulher de óculos redondos quase cuspiu seu cappuccino. Um garoto de boné ligou o celular para gravar. Dylan respirando. Ele poderia simplesmente ir embora. Fingir que aquilo nunca aconteceu. Mas havia algo naquela garçonete. O jeito como ela se portava, seu timing perfeito, a coragem de provocar alguém que claramente tinha dinheiro, tudo isso o deixou curioso e um pouco impressionado. Ele decidiu entrar na brincadeira. Tudo bem, você ganha esta rodada. Mas já que estamos aqui, ele se apoiou no balcão, sorrindo naquele tom que as pessoas usam quando sempre têm a última palavra. Me dê um expresso e alguns conselhos financeiros, se puder. O café ficou em silêncio. Stella parou de limpar o balcão. Ela olhou para ele, depois para o café lotado, depois de volta para ele. Sério? Sério? Você parece entender muito sobre atendimento ao cliente, pessoas arrogantes e zombar de alguém em público. Ele deu uma risadinha. Quero ver se você também entende de dinheiro. Foi então que Stella fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu lenta e perigosamente. Depende, disse ela, cruzando os braços. Você quer lucro rápido ou consciência tranquila? O café explodiu em gargalhadas. O sujeito de boné bateu na mesa. A mulher de óculos bateu palmas. Até o barista tatuado lá atrás, Jake, soltou um longo e dramático som. Dylan Carter, negociador de negócios multimilionários, mestre da intimidação corporativa, ficou ali, sem palavras. Pela primeira vez em anos, Stella continuou implacável. Porque se for lucro rápido, eu sugeriria criptomoedas duvidosas e espero que você não acabe sob investigação da SEC. Agora, se for uma consciência limpa, ela fez uma pausa dramática. Você vai precisar de mais do que um expresso, querida.
Você vai precisar de terapia. Mais risadas. Dylan sentiu as orelhas arderem. Eu não esperava uma resposta de verdade. Ah, pensei que você estivesse pedindo consultoria gratuita. Ela inclinou a cabeça. Ou era só mais uma maneira de tirar sarro da garçonete? As risadas diminuíram. As pessoas começaram a voltar para os celulares, mas ainda estavam de olho neles. Dylan percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas uma brincadeira. Havia algo mais pesado no ar. Stella não estava mais sorrindo. Pegou um pano e voltou a limpar o balcão, mas agora seus movimentos eram mais bruscos, quase agressivos. Dylan baixou a voz. Olha, eu não queria te ofender. Foi só uma brincadeira. Eu sei, disse ela sem olhar para ele. Todo mundo acha que pode fazer piadas sobre quem serve café porque somos só isso, certo? Alguém que anota pedidos, alguém invisível. A voz dela estava calma, mas havia algo quebrado por baixo. Dylan sentiu um peso estranho no peito. Não foi isso que eu quis dizer. Não precisa explicar. Stella finalmente olhou para ele, e Dylan percebeu. Ali, naqueles olhos cansados, havia mais do que irritação. Havia dor. Você já pagou. Pode ir. Ela virou as costas e foi até a pia. Dylan ficou ali, segurando a xícara de café, sentindo os olhares de todos sobre ele. Ele queria dizer alguma coisa. Mas o quê? Foi então que ele viu. No canto do balcão, perto do caixa, um pequeno caderno marrom, gasto, velho, com algumas palavras escritas à mão na lombada. Lucro sem propósito é prejuízo disfarçado. Dylan Franzio attesta. Antes que pudesse pensar muito, Stella voltou, pegou o caderno rapidamente e o guardou no bolso do avental. Mas não antes de Dylan ver o cuidado com que ela o segurava, como alguém que segura uma relíquia. Ela não disse mais nada. Apenas assentiu, um gesto que significava, pode ir agora. Dylan pegou o café e saiu. Lá fora, a chuva leve e Seattle começavam a cair. Ele ficou ali por alguns segundos, observando a rua, os reflexos das luzes no vidro molhado, e então fez algo que nunca fazia. Ele riu de verdade porque, pela primeira vez na vida, Dylan Carter tinha acabado de ser completamente destruído por alguém que ganhava o salário mínimo. E, estranhamente, ele gostou. Enquanto isso, lá dentro, Stella encostou-se na parede do fundo e respirou fundo. Abriu o caderno. Passou os dedos pela letra do pai. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir pequeno, especialmente aqueles que nunca precisaram ser grandes. Ela fechou os olhos. Eu tentei, pai. Eu tentei mesmo, mas no fundo uma parte dela sabia que aquele homem voltaria e ela não sabia se estava pronta para isso. Dylan Carter não era o tipo de homem que voltava aos mesmos lugares, especialmente cafeterias lotadas onde as garçonetes o destruíam verbalmente na frente do público, mas lá estava ele novamente no B&B Soul. 8h15. Stella ou vai entrar? Claro que sim. Difícil não notar um terno de $3.000 em um café onde a maioria dos clientes usava moletons e arrependimento. Ela fingiu não vê-lo. Um expresso, disse Dylan ao chegar ao balcão. Duplo, por favor. Então agora ele sabia como dizer por favor. Stella olhou lentamente para cima com aquela expressão perfeitamente profissional de como posso ajudá-lo. Bom dia, senhor. O mesmo de ontem. Sim, Dylan hesitou. E sem comentários sarcásticos sobre a minha personalidade, se possível. Stella quase sorriu. Quase. Comentários sarcásticos custam mais. Você não pagou por eles hoje. Jake, o barista tatuado, soltou uma risada abafada lá de trás. Dylan suspirou, mas havia um brilho divertido em seus olhos. Quanto tempo você pode esperar para não ser provocado enquanto tomo meu café? Cerca de $5.000, disse Stella sem pestanejar. Mas aí você teria que sentar na área VIP. Vocês têm uma área VIP? Não. Ela começou a fazer o expresso. Mas por 5.000, eu faço um. Desta vez, Dylan riu. De verdade. Um som baixo e genuíno que mudou completamente seu rosto. Stella percebeu e imediatamente desejou não ter percebido, porque homens ricos com senso de humor eram perigosos, principalmente quando voltavam no dia seguinte. Então, disse Dylan, encostando-se casualmente no balcão.
Um pouco casual demais para ser natural. Você sempre trabalha de manhã ou eu sou só sortudo? Depende. Stella colocou a xícara na frente dele. Você sempre volta aos lugares onde foi humilhado publicamente? Ou isso é só um hobby? Jake tossiu para disfarçar outra risada. Um cliente na fila atrás de Dylan sussurrou: "Eu amo este café." Dylan pegou a xícara, mas não se afastou do balcão. "Na verdade, voltei porque..." fez uma pausa dramática. "Esqueci meu guarda-chuva ontem." Stella olhou para ele, olhou pela janela para o sol brilhante de Seattle, olhou de volta para ele. "Sim, está chovendo muito hoje." "É sim." Dylan manteve a cara séria. "A previsão do tempo diz que vai piorar." Claro. Stella cruzou os braços. E qual era a cor do seu guarda-chuva imaginário? Azul com listras. Muito caro. Que conveniente. Não encontramos nenhum. Que azar. Dylan tomou um gole de café. "Acho que vou ter que voltar amanhã para dar uma olhada." O café inteiro estava ouvindo. 3 pessoas nem fingiam estar ao celular. Stella sentiu as bochechas esquentarem, mas manteve o rosto neutro. "Senhor, se você está tentando flertar, existe um aplicativo para isso, e ele é muito eficaz." "Ah, mas esse aplicativo não serve um café decente." "Verdade, mas também não faz comentários sarcásticos de graça." "Eles não são de graça para mim. Eu já paguei com a minha dignidade." Stella mordeu o lábio para não rir. Ela não ia lhe dar essa satisfação, mas Dylan viu aquele quase sorriso, e foi como ganhar na loteria. 350, disse Stella, voltando ao modo profissional. Dylan entregou-lhe mais 20. "Eu sei que você fica com o troco e o declara nos seus impostos." "Aprendendo rápido," ela disse, pegando a conta. "Eu tenho um bom professor." Foi então que Stella ouviu a voz que mais temia. "Stella, meu escritório agora." Richard, o gerente. 50 anos, barriga de cerveja, olhos de abutre. Ele nunca chamava ninguém ao escritório para algo bom. O sorriso desapareceu do rosto de Stella. "Já volto," disse ela a Jake, tirando o avental. Dylan franziu a testa. "Está tudo bem?" Ela não respondeu. Apenas seguiu Richard até o pequeno escritório nos fundos, sentindo o estômago revirar. Richard fechou a porta. "Você está flertando com os clientes?" Não era uma pergunta. "Não, senhor. Eu só estava." "Eu vi." Ele cruzou os braços. "Ontem. Hoje, aquele homem de terno caro." "Você conhece as regras, Stella. Nada de relacionamentos pessoais com clientes. Isso afasta outros clientes." "Eu não estava flertando. Só estava sendo educado." "Ser educado não inclui sorrir desse jeito." Stella sentiu a raiva aumentar. "Assim? Você sabe exatamente o que eu quero dizer," suspirou Richard. "Olha, você é um bom funcionário, pontual, eficiente, mas não posso ter drama aqui, então pare ou terá que procurar outro emprego." As palavras a atingiram como pedras. "Outro emprego? Como se fosse fácil?" Como se ela não precisasse desesperadamente daquele salário para pagar a faculdade. Como se ela tivesse opções. "Entendido," ela disse firmemente. "Ótimo. Você pode voltar." Stella saiu do consultório com as mãos trêmulas. Voltou ao balcão e vestiu o avental. Dylan ainda estava lá, esperando. "Está tudo bem?" Ele perguntou com genuína preocupação no rosto. "Está tudo bem," mentiu Stella, forçando um sorriso profissional. "Posso ajudar com mais alguma coisa?" Dylan abriu a boca, fechou-a, percebeu que algo havia mudado. "Não, estou bem." Ele pegou seu café e saiu lentamente, olhando para trás através da porta. Stella respirou fundo. Olhou para o pote de gorjetas e pensou na mensalidade que venceria em 2 semanas. Ela pensou em seu pai, o pai que acreditava na honestidade do mercado financeiro, que havia investido tudo em uma oportunidade garantida, que morreu endividado há 3 anos, ainda acreditando que o sistema era justo. Quem deixou para trás aquele caderno marrom cheio de frases sobre ética e propósito como se essas coisas realmente importassem no mundo real? Stella fechou os olhos com força, segurando as lágrimas. "Próximo," ela disse com firmeza. Lá fora, Dylan parou na calçada.
Pegou o celular e hesitou. Então, digitou o nome do café no Google e procurou o nome da equipe. Stella Ward, 25 anos, estudante de economia na Universidade de Washington. Ele sorriu. Ela não era apenas uma garçonete. E Dylan Carter tinha se tornado muito mais interessado. Dylan voltou ao B&So no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre às 8h15. Sempre pedindo um expresso duplo. Sempre tentando fazer Stella sorrir sem que o gerente percebesse. Mas hoje, Stella estava diferente. Distraída. Ela deixou cair uma xícara, deu o troco errado, ficou olhando para a porta como se estivesse esperando alguém ou fugindo de alguém. Quer café para a viagem hoje? Ela disse quando Dylan chegou ao balcão antes mesmo de fazer o pedido. Bem, bom dia para você também, ele respondeu com um sorriso. Desculpe, ela esfregou o rosto. Dia difícil. São 8h30 da manhã. Exatamente. Dylan franziu a testa, preocupado. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o telefone de Stella tocou. Ela olhou para a tela e empalideceu. Eu tenho que atender. Jake, ela chamou o barista. Cubra a mesa para mim. Ela correu para os fundos antes que Jake pudesse responder. Dylan ficou sozinha no balcão, segurando o café que havia preparado no piloto automático. Foi então que ele viu o caderno marrom esquecido no balcão, meio escondido atrás da caixa registradora. Dylan olhou ao redor. Jake estava ocupado com 3 clientes. Ninguém estava prestando atenção. Ele não deveria. Sabia que não deveria, mas a curiosidade venceu. Dylan pegou o caderno e abriu a primeira página. Propriedade de Michael Ward, um dia, de Stella. A caligrafia era impecável. Alguém que escrevia devagar e com propósito. Ele virou uma página, e outra, e mais outra. Cada página continha frases curtas, algumas em tinta preta, outras em azul, e algumas com datas. Dinheiro é como água. Pode matar a sede ou afogar. Depende de como você o usa. Lucro sem propósito é perda disfarçada. Este tinha uma estrela ao lado, como se fosse especialmente importante. Dylan leu repetidamente. Lucro sem propósito é perda disfarçada. Algo apertou seu peito. Porque Dylan Carter tinha muito lucro, bilhões de dólares em lucro, mas propósito. Ele continuou folheando as páginas. Mais linhas, mais sabedoria, até chegar às últimas. A caligrafia mudou. Estava mais trêmula. As datas eram mais recentes. Stella, se você está lendo isso, provavelmente eu já fui embora. Não fique triste. Seja inteligente. O mundo não é justo, mas você é forte o suficiente para mudar isso. Lucro sem propósito é apenas perda disfarçada. Nunca se esqueça, papai te ama. 15 de março de 2022. Dylan fechou o caderno rapidamente, como se o tivesse queimado. Aquela fora a última conversa de Stella com o pai, escrita, preservada, carregada no bolso do avental todos os dias, e ele acabará de invadi-la. O que você está fazendo? Dylan olhou para cima e congelou. Stella estava ali, pálida, com os olhos arregalados, encarando o caderno em suas mãos. Eu encontrei no balcão. Eu ia devolver para você. Enquanto lia? Sua voz era baixa e perigosa. Você ia devolver enquanto lia? Não, quero dizer, eu só. Dylan estendeu o caderno para ela. Desculpe. Eu não devia ter feito isso. Stella arrancou o caderno das mãos dele como se ele tivesse roubado algo inestimável. E você não tinha esse direito. Eu sei. Dylan passou a mão pelos cabelos. Stella, me desculpe mesmo. Juro que não fiz o quê? Ela segurou o caderno contra o peito. Não invadiu minha privacidade. Não me desrespeitou. Não fez exatamente o tipo de coisa que pessoas ricas acham que podem fazer porque têm dinheiro. Cada palavra era uma facada, e Dylan merecia cada uma delas. Você tem razão. Ele respirou fundo. Foi tudo isso. Não tenho desculpa. Stella olhou para ele. Seus olhos brilhavam. Não de lágrimas, mas de raiva. Sabe o que é pior? Eu estava começando a achar que você era diferente. Ela soltou uma risada engraçada. Mas você é igual aos outros. Acha que pode pegar o que quiser, quando quiser, só porque pode.
Então não é bem assim. O que foi, Dylan? Era a primeira vez que ela usava o primeiro nome dele, e soava como uma acusação. Me explica. Ele não tinha resposta porque ela estava certa. O café estava em silêncio agora. Todos escutavam novamente, mas desta vez ninguém estava rindo. Jake se aproximou, protetor. Está tudo bem por aqui, Stella? É. Ela não tirou os olhos de Dylan. O cliente já estava saindo. A palavra cliente doía mais do que deveria, porque nos últimos dias Dylan começara a se ver mais como um amigo, talvez, ou tentando ser. Mas Stella acabará de deixar claro que ele era apenas mais um cliente rico e inconveniente. Stella, por favor, deixe-me explicar. Não precisa. Ela se virou. Seu café já está pago. Tenha um bom dia. A frieza na voz dela era pior do que qualquer grito. Dylan ficou ali parado por mais alguns segundos, segurando seu café morno, sentindo os olhares críticos de todos sobre ele. Então ele foi embora. Lá fora, encostou-se na parede do prédio ao lado. Respirando fundo, abriu o celular e foi direto para o Google. Michael Ward, falecido em Seattle. Os resultados saíram rápido. Michael Ward, 52, faleceu em 15 de março de 2022. Causa, ataque cardíaco. Deixou esposa e filha. Ward era um contador autônomo conhecido na comunidade por seu trabalho voluntário ensinando educação financeira para famílias de baixa renda. Dylan continuou lendo. Em seus últimos anos, Ward enfrentou dificuldades financeiras após investir suas economias em uma empresa que prometia retornos garantidos. A empresa foi posteriormente investigada por um esquema de pirâmide. Ward perdeu tudo, mas continuou acreditando na honestidade do sistema até o fim. Dylan fechou os olhos. Agora entendia por que Stella carregava aquele caderno como uma relíquia. Porque aquelas citações sobre ética financeira eram tão importantes. Porque ela tinha tanto desdém por pessoas como ele, pessoas que brincavam com dinheiro sem pensar nas consequências. Seu pai morrera acreditando em uma mentira. E Stella carregava esse peso todos os dias. Dylan olhou para o café. Pela janela, viu Stella de costas, limpando o balcão com movimentos mecânicos. Ele precisava consertar isso. Mas como se desculpar por invadir a memória mais preciosa de alguém? Dylan não sabia, mas ia descobrir por que, pela primeira vez na vida, a opinião de alguém realmente importava para ele. Dylan não apareceu na aula de soul por 3 dias. Stella fingiu não notar. Fingiu não olhar para a porta toda vez que o sinal tocava às 8h15. Fingiu que estava bem. Mas Jake não era idiota. Onde está seu admirador de terno chique? Perguntou ele na manhã do 4º dia. Ele não é meu admirador. Claro que não. Jake revirou os olhos. É por isso que você fica olhando para a porta a cada 5 segundos. Não estou. O sinal tocou. Stella virou a cabeça automaticamente. Não era Dylan. Era uma mulher de calça de yoga carregando um chihuahua na bolsa. Jake Ryu. O que você estava dizendo? Stella jogou um pano nele, mas exatamente às 8h15, a porta se abriu novamente, e desta vez era Dylan, só que diferente. Nervoso, segurando uma pasta de couro marrom debaixo do braço, ele foi direto para o balcão. Oi. Oi. Respondeu Stella, mantendo a voz neutra. Posso pedir um expresso? É uma cafeteria. Vendemos café. Claro que pode. Dylan merecia isso, e sabia. Duplo, por favor. Stella começou a prepará-lo em silêncio. A tensão era tanta que Jake fingiu ir até o depósito só para escapar. Olha, começou Dylan, sobre o caderno. Eu fui um idiota. Você foi um completo idiota. Isso também. Não tenho desculpa para o que fiz. Stella colocou a xícara na frente dele com mais força do que o necessário. Um pouco caiu no pires. $3.50. Dylan colocou uma nota de $50 no balcão. Fique com o troco. Não quero seu dinheiro de culpa. Não é dinheiro por culpa. Ele empurrou a nota de volta quando ela tentou devolvê-la. É dinheiro por ser um idiota arrependido e não saber como consertar isso. Apesar de tudo, Stella quase sorriu. Quase. Você não conserta. Simplesmente não faz de novo. Eu prometo.
Dylan ergueu a mão direita. Nunca mais vou invadir sua privacidade, ler suas coisas ou agir como um bilionário arrogante que acha que pode fazer o que quiser. Isso vai ser difícil para você. Provavelmente. Ele sorriu sem jeito, mas vou tentar. Stella observou por um longo momento e então suspirou. Tudo bem, aceito suas desculpas. Agora você pode ir embora e parar de me fazer arriscar meu emprego por ficar conversando com clientes. Na verdade, Dylan hesitou. Vim te pedir um favor. Seriamente? Eu sei. Que momento horrível, mas... Ele abriu a maleta e tirou alguns documentos. Você poderia dar uma olhada nisso? Stella franziu a testa. Em que? Uma proposta de investimento. Dylan espalhou os papéis sobre o balcão. Meu sócio quer que a gente participe, mas tem algo estranho. Não consigo entender o que. E você quer que eu faça isso? O que, exatamente? Dê sua opinião. Ele deu de ombros. Só por diversão. Stella olhou para ele, depois para os papéis, depois de novo para ele. Você está louco? Provavelmente. Dylan sorriu. Mas aquilo que você disse sobre lucro rápido versus consciência limpa ficou na minha cabeça. Então pensei, por que não perguntar à fonte? A fonte está funcionando. 2 minutos. Dylan levantou 2 dedos. Só olha e me diz o que você acha. Ela não deveria. Tinha clientes esperando. Um gerente já a observando. 1000 motivos para dizer não. Mas a curiosidade venceu. Ela puxou os papéis para mais perto e começou a ler. Levou exatamente 90 segundos. Isso é um golpe, ela disse, empurrando os documentos de volta. Dylan piscou. O quê? É um esquema de pirâmide. Stella apontou para um gráfico. Veja a estrutura de retorno. Ela depende de um fluxo constante de novos investidores. No segundo ano, os números não fecham. A menos que você encontre investidores infinitos, alguém vai perder dinheiro. Provavelmente você. Dylan pegou os papéis de volta, observando para onde ela apontava. Eu não vi isso porque você só está olhando para os números grandes. Stella se aproximou. Mas a armadilha está sempre nos pequenos. Sempre. Como você sabe disso? Stella se afastou, percebendo que tinha falado demais. Eu li. Ninguém aprende isso apenas lendo. Então talvez eu seja realmente inteligente. Ela forçou um sorriso. Quem sabe? Dylan abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma voz atrás dele. Dylan? Então é aqui que você está se escondendo? Um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno ainda mais caro que o de Dylan, aproximou-se do balcão. Dylan fechou os olhos brevemente, como se pedisse paciência. Marcus, o que você está fazendo aqui? Procurando você. Marcus olhou ao redor com um desdém mal disfarçado. Encontro em 20 minutos. Lembre-se daquele investimento que você está. Ele parou ao ver os papéis no balcão, pedindo para a garçonete analisar. O jeito como ele disse garçonete fez Stella cerrar os dentes. Stella é consultora, disse Dylan com a voz tensa. Consultor. Marco sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Claro, e eu sou astronauta nas horas vagas. Marcus entendi. Marco se virou para Stella, cada palavra transbordando condescendência. Você leu alguns artigos online, assistiu a alguns vídeos no YouTube e agora acha que entende de finanças. Que fofo. Mas deixe o trabalho de verdade para os profissionais. Certo. Stella congela. Não de raiva. Ela estava acostumada à raiva. Era humilhação. O jeito como ele a olhava como se ela não fosse nada, como se fosse invisível. Ela está certa sobre o investimento, disse Dylan, com a voz fria. É um esquema de pirâmide. Marcus riu. Ela levou 90 segundos para decidir isso. Dylan, qual é? Nossa equipe inteira passou semanas nisso. Talvez toda a equipe esteja errada. Ou talvez você esteja deixando uma garçonete bonita distraí-lo de um negócio de 50 milhões de dólares. Silêncio. Stella sentiu o rosto queimar. Ela sentia todos os pares de olhos no café se voltando para ela. Viu Jake dar um passo à frente,
mas fez um pequeno gesto para que ele parasse. Vou pegar mais café, disse ela suavemente. Com licença. E ela se virou antes que alguém pudesse ver as lágrimas que ela estava segurando. No fundo, encostada na parede fria, Stella respirou fundo. Garcony arrogant. Não foram exatamente essas as palavras de Marcus. Que estavam todas ali. No jeito como ele disse, no jeito como ele olhou para ela, como se ela não tivesse o direito de ter opinião, de ser inteligente, de ser qualquer coisa além de alguém que serve café. Ela abriu o caderninho e passou os dedos pelas últimas palavras do pai. Você é forte o suficiente para mudar isso. Estou tentando, pai, ela sussurrou. Mas é tão difícil. Lá fora, Dylan agarrou Marcus pelo braço e o arrastou para fora do café. Nunca mais fale assim com ela. Marcus se afastou. Do que você está falando? Você sabe exatamente do que estou falando. Marcus estudou o rosto de Dylan e sorriu. Aquele sorriso de quem acaba de descobrir um segredo. Ah, você gosta dela. Dylan não respondeu. Não precisava. Marcus balançou a cabeça, divertido e indiferente ao mesmo tempo. Um bilionário se apaixonando por uma garçonete. Isso vai ser interessante. Stella estava no meio do seu turno da tarde quando Jake veio correndo em sua direção, com o celular na mão. Você precisa ver isso. Estou ocupado. Não, sério. Olha, ele mostrou a tela. Uma publicação no LinkedIn com milhares de curtidas. É uma honra falar hoje na Conferência Empresarial de Seattle sobre nossa nova filosofia na Anderson Capital. Lucro sem propósito é apenas perda disfarçada. Às vezes, as melhores ideias vêm dos lugares mais inesperados. Investimento ético, proposito. A foto. Dylan no palco em um terno perfeito, sorriso confiante, a frase projetada atrás dele em letras enormes. Stella sentiu seu sangue congelar e depois ferver aquilo. Ela procurou uma palavra educada, mas não encontrou nenhuma. Sem vergonha, Jake respondeu. Isso é um eufemismo. Uma mulher na fila pigarreou, impaciente. Com licença, meu cappuccino. Stella preparou o café no piloto automático, com a mente a mil. A conferência seria ali perto, no centro de convenções, a 15 minutos de caminhada. Ela olhou para o relógio. 14h47, seu intervalo era às 15 horas. Jake, dê cobertura para mim. Stella, não faça nada que você vá se arrepender. Mas ela já estava tirando o avental. 10 minutos depois, Stella entrou no centro de convenções como se pertencesse àquele lugar. Ninguém a impediu. Ninguém pediu um distintivo porque ninguém realmente prestava atenção. Ela seguiu as placas até o grande salão de baile. Portas duplas, o som abafado de aplausos lá dentro. Ela empurrou a porta lentamente. A sala est avalada. Talvez 300 pessoas, todas de terno e vestidos formais, todas olhando para o palco onde Dylan Carter estava terminando sua apresentação. E é por isso que acredito que o futuro do investimento não se trata apenas de maximizar o lucro, mas de maximizar o propósito. Aplausos efusivos. Stella sentiu sua raiva aumentar. Alguma pergunta? Várias mãos se levantaram. Dylan apontou para uma mulher na frente. Sr. Carter, essa frase, lucro sem propósito é apenas perda disfarçada, é brilhante. É sua? Dylan hesitou por apenas uma fração de segundo. É inspirado em conversas que tive recentemente com algumas pessoas muito sábias. Pessoas plurais, vagas, convenientes. Stella levantou a mão. Oi. Dylan não a viu a princípio, mas quando a viu, a cor sumiu de seu rosto. Você aí atrás. O moderador apontou para Stella. Todos se viraram. Stella se levanta lentamente. 300 pares de olhos a fitaram. Oi, Dylan. Seu nome, nada de Sr. Carter. Nada de formalidades. A sala inteira sentiu. Dylan engoliu em seco. Stella, eu não sabia que você estava aqui. Surpresa. Ela sorriu. Não foi nada amigável. Tenho uma pergunta sobre essa frase adorável que você está usando. Stella, talvez possamos conversar sobre isso mais tarde. Não, é rápido. Eu prometo. Ela começou a caminhar pelo corredor central. Cada passo ecoava pela sala silenciosa.
Você disse que foi inspirado por pessoas sábias, no plural. Interessant. Dylan estava pálido agora. Sim, porque me lembro de uma conversa muito específica. Stella parou no meio do corredor. Quando você invadiu minha privacidade, leu o caderno do meu falecido pai e depois roubou as últimas palavras que ele me escreveu. Silêncio mortal. Era possível ouvir um alfinete cair. Isso conta como inspiração ou existe outra palavra para isso? Uma mulher na terceira fileira sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem: meu Deus, isso é melhor que a Netflix. Dylan desceu do palco e caminhou em direção a Stella. Você tem razão. Eu deveria ter te dado crédito. Stella cruzou os braços. Que generoso da sua parte admitir o óbvio. Algumas pessoas riram nervosamente. Stella, por favor, deixe-me explicar em particular. Não. Ela olhou ao redor da sala. Cada um aqui ouviu você usar as palavras do meu pai como se fossem suas. Cada um bateu palmas para que cada um pudesse ouvir a verdade. O moderador tentou intervir. Talvez devêssemos fazer uma pausa. Não precisa. Stella disse. Isso vai ser rápido. Ela se virou para Dylan. Michael Ward, meu pai, contador, voluntário, um homem que passou a vida ensinando ética financeira a famílias de baixa renda. Ele morreu há 3 anos endividado por ter confiado em um esquema de investimento fraudulento. Suas últimas palavras para mim estavam escritas em um caderno, e sua frase favorita era: lucro sem propósito é perda disfarçada. O quarto estava tão silencioso que dava para ouvir a respiração das pessoas. Essa frase não é sua, Dylan. Nunca foi, e você sabe disso. Dylan fechou os olhos brevemente. Você tem razão. Compliment. E peço desculpas publicamente na frente de todos aqui. Ah, que fofo. Stella não se impressionou. Desculpas públicas depois de ter sido exposta com tanta coragem. Stella, sabe o que é pior? Sua voz tremeu levemente. Eu estava começando a achar que você era diferente. Que talvez, só talvez, houvesse um bilionário por aí que não achava que conseguiria o que quisesse sem consequências. Eu não, mas você sim. Ela deu um passo para trás. Você é exatamente como todos os outros. A única diferença é que você usa um terno mais bonito. Alguém lá atrás sussurrou: nossa. Ela o destruiu. Dylan passou a mão pelos cabelos, frustrado. O que você quer que eu faça? Me diga. Qualquer coisa. Stella o estudou por um longo momento. Quero que você olhe para essas 300 pessoas e diga a verdade. Toda a verdade. Sem adoçar as coisas com as empresas. Sem inspiração ou palavras sábias. A verdade. Dylan essential lentamente. Voltou para o palco. Pegou o microfone. A sala esperou. Meu nome é Dylan Carter. E algumas semanas atrás, invadi a privacidade de alguém, li algo que não era para mim e usei essas palavras como se fossem minhas. Tiffin. Sua voz era clara e firme. A frase lucro sem propósito se perde no disfarce pertence a Michael Ward, um homem que nunca conheci, mas que, pelo que entendi, era uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Stella Ward, a filha dele, está aqui hoje porque não tive coragem de dar o crédito quando deveria. Então, estou fazendo isso agora publicamente. Foi Michael Ward quem disse, não eu. E se você acha essas palavras inspiradoras, lembre-se do nome dele, não do meu. Silêncio. Então alguém começou a bater palmas lentamente. Depois outro, e mais outro. Em segundos, a sala inteira estava aplaudindo. Mas não por Dylan. Por Stella. Ela sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Não ali. Não na frente deles. Ela se virou e saiu sem olhar para trás. Dylan tentou segui-lo, mas o moderador o interrompeu. Sr. Carter, talvez seja melhor dar um tempo a ela. Lá fora, Stella encostou-se à parede do corredor e respirou fundo. Jake ligara 5 vezes. Ela ignorou todas. Ela tirou o caderno do bolso e abriu na última página. Você é forte o suficiente para mudar isso. Eu tentei, pai, ela sussurrou. Mas vale a pena? O telefone dela vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Sou jornalista do Seattle Times. Vi o que aconteceu na conferência.
Gostaria de escrever um artigo sobre você e seu pai. Interessada? Stella olhou para a mensagem por um longo momento e então digitou, sim, mas com uma condição. A história é sobre ele, não sobre mim. A resposta veio rápida, combinado. Stella guardou o celular no bolso e foi para o café, porque no fim do dia ainda havia contas a pagar. Diplomas a conquistar. E Dylan Carter não ia estragar mais nada para ela. Ou pelo menos era o que ela pensava. A aula de análise de mercados emergentes começou às 19 horas. Stella chegou às 18h58, como sempre. Terceira fileira, lado esquerdo, mesmo assento de sempre. Ben já estava lá, sorrindo com aquela energia irritante de quem tomou café demais. Ora, celebrity. Stella franziu a testa. Do que você está falando? Não me diga que você não viu. Ben pegou o celular. Você é viral, garota. Ele mostrou a tela a ela. Um vídeo do TikTok com 2,3 milhões de visualizações. Garçonete destrói bilionário em público. Era ela na conferência confrontando Dylan. Ah, não, Stella gemeu. Ah, sim, Ben ficou emocionado. Você é como meu herói agora. Todo mundo na turma está falando sobre isso como se estivesse no quê? Mike entrou. Stella, você é incrível. Aquele cara mereceu cada palavra. Sarah foi logo atrás. Garota, eu assisti 3 vezes. A parte em que você disse que tem um terno mais bonito. Icônico. Pessoal, por favor, Stella afundou na cadeira. Eu só quero uma aula normal. Normal, Ben riu. Você acabou de viralizar por destruir um bilionário. O normal acabou para você. O professor Shen chegou bem na hora. Boa noite a todos. Hoje à noite vamos discutir. Ele parou ao ver Stella. Ah, senhorita Ward, eu vi o vídeo. A turma inteira se virou para olhá-la. Professora, eu posso explicar. Não precisa, Shen sorriu. Foi uma aula magistral sobre responsabilidade corporativa. Parabéns. Stella não sabia se ria ou chorava. Obrigada. Acho que agora. Shen ajeitou os óculos. Vamos nos concentrar na lição. Abra o capítulo 7 sobre dinâmica de poder em negociações financeiras. Ben sussurrou, você já viveu esse capítulo, hein? Stella lhe deu uma cotovelada. A aula continuou como sempre, com discussões sobre mercados emergentes, estratégias de investimento e análise de risco. Em seguida, Shen apresentou um slide com um estudo de caso, QuemX, nova filosofia de investimento focada em propósito e análise de viabilidade. Stella reconheceu imediatamente. Era sobre a Anderson Capital, sobre Dylan. Alguém pode comentar sobre essa abordagem? Perguntou Shen. Mike levantou a mão. Acho que é marketing. Nenhum bilionário se importa com propósito. Eles só querem ter uma boa aparência. Interessant. Alguém discorda? Sarah levantou a mão. Sim. Acho que alguns executivos realmente querem fazer a diferença. Como esse Dylan Carter. Pelo menos ele admitiu seu erro publicamente. Porque ele foi forçado, retrucou Mike. Se Stella não tivesse intervindo, ele nunca teria dado crédito. Certo. Você está falando sério de mim na terceira pessoa agora? Stella interrompu. Estou bem aqui, pessoal. A turma riu. Chin sorriu. Senhorita Ward, já que a senhora tem experiência pessoal com o caso, qual é a sua análise? A mudança filosófica da Anderson Capital é genuína ou apenas uma estratégia de marketing? Todas as cabeças se voltaram para ela. Stella suspirou. Sinceramente, não sei. Ela fez uma pausa. Parte de mim acha que ele realmente se importa, mas a outra parte lembra que ele só se importou depois de ser pego. Então, quem sabe? Resposta muito equilibrada, disse Shen. Irrealista. Nos negócios, as motivações raramente são preto no branco. Ben se inclinou e sussurrou, tradução, você ainda gosta dele. Cala a boca, Ben. Ah, sim, você tem. Vou te matar, senhorita Ward. Senhor Martinez. Shen olhou para eles por cima dos óculos. O senhor gostaria de compartilhar algo com a turma? Não, professor. Ambos responderam em uníssono. A aula continuou.
mas Stella mal conseguia se concentrar porque seu celular não parava de vibrar no bolso. Quando finalmente chegou o intervalo, ela verificou suas mensagens, 17 delas, todas de Dylan. Podemos conversar, por favor? Só 5 minutos. Eu sei que você não quer falar comigo, mas preciso te contar uma coisa importante. É sobre o Marcus. Encontrei algo sério. Essa última pergunta a fez parar. Marcus, o sócio arrogante que a chamara de aspirante a garçonete. Contra seu bom senso, ela respondeu, o quê? A resposta veio na hora. Não posso dizer isso por mensagem. É sério. Por favor, me encontre depois da aula. Stella ficou olhando a mensagem por um longo tempo. Ben apareceu com 2 xícaras de café expresso. Ele te mandou mensagem, não é? Como você sabe? Por que você tem esse olhar, aquele olhar de eu sei que deveria ignorá-lo, mas vou responder mesmo assim. Ele lhe entregou uma xícara. Um conselho de amigo. Se você for encontrá-lo, não vá sozinho. Não vou encontrá-lo. Claro que não. Ben tomou um gole de café e fez uma careta. Meu Deus, este café está horrível. Como você aguenta servir isso todos os dias? O café Bien de Sus é melhor. Ah, sim, Ben Sorio. Nunca fui lá. É muito caro para mim. Os clientes também, murmurou Stella. Quando a aula recomeçou, Stella ainda não havia respondido à última mensagem de Dylan. Mas, no fundo, ela já sabia que responderia, porque havia algo na urgência dele, algo real. E porque, apesar de tudo, uma parte dela ainda queria acreditar que ele poderia ser diferente, mesmo sabendo que provavelmente se arrependeria. Às 21h30, quando a aula terminou, Stella finalmente digitou, amanhã. 6h, Bissell, cheguem antes de abrirmos. Batam na porta dos fundos. E Dylan, esta é sua última chance. A resposta veio antes que ela saísse do estacionamento. Estarei lá. Obrigada, Stella. Você não vai se arrepender. Stella guardou o telefone e foi para casa, mas no fundo ela já estava arrependida. Stella chegou ao Ben & Soul às 5h45. O café ainda estava fechado, a rua vazia. Seattle envolta naquela névoa fria que faz as pessoas questionarem suas escolhas de vida. Como concordar em encontrar um bilionário às 6h? Ela destrancou a porta dos fundos e entrou, acendeu as luzes e começou a preparar a máquina de café. Às 5h58, alguém bateu à porta. Pontual, claro. Stella abriu. Dylan estava lá, mas não o Dylan polido de sempre. Este Dylan tinha olheiras profundas, cabelo bagunçado e rosto com barba por fazer. Seu terno estava amassado, como se ele tivesse dormido com ele. Se é que ele tinha dormido. Você está horrível, disse Stella. Bom dia para você também. Ela o deixou entrar e trancou a porta. Café, por favor. Stella preparou 2 expressos em silêncio. Colocou um na frente dele. Dylan tomou um gole e suspirou. Esqueci como seu café é bom. Bajulação não funciona comigo. Não é bajulação, é um fato. Ele tomou outro gole. Olha, eu sei que você não quer estar aqui. Correto. Mas eu preciso da sua ajuda. E antes que você diga não, ele levantou a mão. Não é para mim. É para impedir que centenas de pessoas percam tudo o que têm. Stella cruzou os braços. Explique. Dylan tirou uma pasta da bolsa e espalhou documentos sobre o balcão. Marcus, meu sócio, está montando um esquema, um fundo de investimento que promete 40% ao ano, garantido. Nada é garantido a 40% ao ano. Exatamente. Dylan apontou para uma planilha. Comecei a investigar depois de você. Bem, depois da conferência, porque você me fez pensar, se eu estava disposto a roubar créditos, o que mais eu estaria disposto a ignorar? Stella pegou a planilha. Ela estudou os números. Isso é um clássico esquema Ponzi. Os primeiros investidores recebem retornos pagos com o dinheiro dos novos investidores. Foi o que pensei. Mas preciso de certeza. Preciso de alguém que consiga ver o que eu não consigo. E sua cara equipe de analistas. Dylan fez uma careta. Metade trabalha para o Marcus. A outra metade tem medo dele. Não posso confiar em ninguém lá dentro.
Então você veio até a garçonete. Vim até a única pessoa que teve a coragem de me confrontar publicamente. Ele sustentou o olhar dela. A única pessoa que conheço que não pode ser comprada. Stella estudou os documentos em silêncio por alguns minutos. Há um evento bem ali onde ele vai lançar isso oficialmente. Dylan Ascencio. Investidores, Gaila. Amanhã à noite ele apresentará o fundo a potenciais vítimas. Pessoas com dinheiro, mas não necessariamente com conhecimento financeiro. Dentistas, médicos, pequenos empresários, pessoas que perderão tudo. E você quer que eu faça o quê? Apareça e faça compras fraudulentas? Não. Quero que você vá comigo como meu companheiro. Analise a apresentação dele em tempo real. Ajude-me a identificar as falhas que posso usar para expor o esquema. Stella olhou para ele. Você está louco? Provavelmente. Não posso ir à festa de gala de um bilionário. Dylan, you serve o café. Lembra? Você é a pessoa mais inteligente que conheço e preciso de você. Você me conhece há um mês. Então você é a pessoa mais inteligente que conheci em um mês. Ponto válido. Apesar de tudo, Stella quase sorriu. Por que eu deveria confiar em você de novo? Dylan ficou em silêncio por um momento. Porque desta vez não se trata de mim. Trata-se das pessoas que serão enganadas como seu pai foi. Ele hesitou. Li sobre ele depois da conferência. O esquema que destruiu suas economias. E entendo por que você me odeia tanto. Eu não te odeio. Não. Ódio consome energia. Você não vale tanto esforço. Dylan Ryu. Um som curto e genuíno. Justo. Stella tamborilou os dedos no balcão, pensando que seu pai havia perdido tudo, acreditando em uma falsa promessa. Se ela pudesse impedir que isso acontecesse com os outros. Eu vou, ela disse finalmente. Mas com condições. Qualquer coisa. Primeiro, sem fingimentos. Não me apresente como consultora ou qualquer eufemismo. Vou me apresentar como Stella Ward, garçonete, estudante, filha de Michael Ward. Acordado. Segundo, se isso for alguma armação para me fazer parecer idiota, juro que farei a conferência parecer uma brincadeira de criança. Não é uma armação. Terceiro, Stella se apoiou no balcão. Você precisa de treinamento. Dylan piscou. Treinamento? Você fala como um robô corporativo. Implementando sinergia estratégica, maximizando a eficiência operacional. Ninguém fala assim. Eu falo assim e é por isso que você precisa de ajuda. Ela pegou o café dele. Se estamos fazendo isso, você precisa parecer menos CEO e mais humano. Como faço isso? Pratique. Stella apontou para ele. Situação. Alguém pergunta como você me conheceu. Responda. Dylan pensou, Stella é uma consultora financeira extraordinariamente talentosa. Errado. Stella fez um som de campainha. Muito robótico de novo. Ela me deu bons conselhos. Melhor, mas ainda muito formal. Tenta. Nos conhecemos em um café. Ela me colocou no meu devido lugar e percebi que precisava ouvir mais pessoas como ela. Dylan repetiu com um leve sorriso. Nos conhecemos em um café. Ela me colocou no meu devido lugar e percebi que precisava ouvir mais pessoas como ela. Viu? Humana. Natural. Stella cruzou os braços. Proximo. Alguém faz um comentário condescendente sobre eu ser garçonete. Como você reage? Eu quebro o nariz dele. Segunda melhor opção. Dylan ficou sério. Eu diria que o trabalho de uma pessoa não define sua inteligência, e prefiro passar uma noite com alguém honesto servindo café do que com 100 executivos desonestos bebendo champanhe. Stella piscou, surpresa. Isso foi realmente bom. Eu tive um bom professor. Não tente me bajular novamente. Não é bajulação se for verdade. Stella revirou os olhos, mas conteve o sorriso. Certo, último cenário. Marcos percebe que você está investigando ele. O que você faz? Improviser. Essa é a sua estratégia. Até agora tem funcionado. Você literalmente roubou o crédito de uma pessoa morta e foi exposto em público.
Seu depoimento até agora é questionável. Dylan não conseguiu conter o riso. Justo. Stella olhou para ele, olhou de verdade, e viu algo diferente. Vulnerabilidade, proposito, algo real por trás de máscara corporativa. Talvez ele realmente estivesse tentando mudar. Ou talvez ela fosse tola o suficiente para acreditar. Tudo bem. Ela finalmente disse, eu vou. Mas, Dylan, esta é sua última chance. Não estrague tudo. Não vou. E preciso de um vestido. Vou chamar meu assistente. Não, eu escolho. Você só paga. Dylan sorriu. Fechado. Stella estendeu a mão. Dylan apertou-a. E pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo além de raiva ao olhar para ele. Esperança, talvez, ou apenas a emoção de finalmente fazer algo que importasse. Às 6h30, Jake chegou para abrir o café e encontrou os dois ainda conversando. Estou interrompendo alguma coisa? Não, Stella respondeu rapidamente. Dylan já estava de saída. Sim, estou indo. Dylan pegou sua maleta. Amanhã às 19h, meu motorista vem te buscar. Eu dirijo. Stella, you dirijo. Dylan suspirou. Tudo bem, vou te mandar o endereço por mensagem. Ele saiu pela porta dos fundos. Jake olhou para Stella com aquela expressão eu sabia. Não comece, ela avisou. Eu não disse nada. Você está pensando em voz alta. Só estou pensando que talvez o bilionário não seja tão ruim assim. Stella jogou uma toalha nele. Mas, no fundo, bem no fundo, ela pensava a mesma coisa. E isso a assustou mais do que qualquer investidor que Gala jamais conseguiria. O vestido custou $200 em um brechó vintage. Preto, simples, nada chamativo. Stella o havia escolhido especificamente para não chamar atenção. Então por que diabos todos estavam olhando para ela? Ela desceu as escadas do Grand Seattle Hotel ao lado de Dylan e foi como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. A conversa parou, cabeças se viraram. Um garçom quase derrubou uma bandeja de champanhe. Por que todo mundo está olhando? Stella sussurrou pelo canto da boca. Porque você é a pessoa mais linda aqui, disse Dylan naturalmente. Pare de dizer bobagens. Não é bobagem. É estatística. Você não pode usar estatísticas para elogiar alguém. Eu acabei de fazer. Stella revirou os olhos, mas sentiu o rosto esquentar. O soleil de Bale era absurdamente luxuoso. Lustres de cristal que provavelmente custavam mais que seu carro. Mesas com arranjos de flores que poderiam alimentar uma família por um mês. Pessoas usando mais joias do que bom senso. Lembre-se, murmurou Dylan enquanto pegava 2 taças de champanhe. Você é um consultor independente. Nada mais específico do que isso. Mentir não fazia parte do acordo. Não é mentira. Você literalmente me deu conselhos sobre investimentos. No balcão de uma cafeteria. Consultoria não exige um local específico. Antes que Stella pudesse responder, uma mulher apareceu do nada. Loira, usando um vestido vermelho caro e sorrindo como uma lâmina. John, que surpresa ver você aqui. O corpo de Dylan enrijeceu. Stella percebeu. Victoria. E quem é seu par? Vitória olhou Stella de cima a baixo, sem muita sutileza. Esta é Stella Ward, disse Dylan. Consult Ora Independent. Stella, está é Vitória Ashford. O sobrenome soou familiar para Stella. Ashford, como em Ashford Enterprises. Como em sua ex-noiva. Vitória acrescentou com um sorriso venenoso. Dylan não mencionou. Deve ter esquecido. Stella respondeu suavemente, memória seletiva. Acontece. Vitória piscou, claramente sem esperar por isso. Que divertido. Ela se virou para Dylan. Então, vocês são consultores de namoro agora? Que democrático da sua parte. Victoria? Dylan alertou. O quê? É um elogio. Vitória tomou um gole de champanhe. Mas estou curiosa. Consultora em que exatamente? Investimentos éticos? Stella respondeu antes que Dylan pudesse. Sou especialista em identificar quando as pessoas estão sendo enganadas. Vitória estreitou os olhos. Fascinante. E onde você estudou?
Universidade Estadual de Washington. Victoria Sorio. Encantador. Stella recebeu a vacina, mas continuou sorrindo. Tem a vantagem de não precisar de doação dos pais para entrar. Dylan engasgou com o champanhe. Vitória ficou vermelha. Com licença. Preciso cumprimentar algumas pessoas. Ela se afastou com passos furiosos. Dylan olhou para Stella com uma mistura de choque e admiração. Você acabou de destruir meu ex-noivo. Ela começou. Eu sei. Foi lindo. Traumatizant, mas lindo. Stella tomou um gole do champanhe. Era bom. Provavelmente custava mais que o aluguel dela. Então, ex-noivo, quando você ia mencionar isso? Em minha defesa, terminamos há 2 anos e ela ainda vai aos seus eventos. Nossos pais são amigos. É complicado. Complicado é o que os ricos dizem quando não têm coragem de estabelecer limites. Dylan riu. Você realmente tem uma resposta para tudo, não é? Faz parte do trabalho. O cliente quer leite? Nós temos. Quer que eu resolva seus problemas existenciais enquanto preparo seu café? Nós temos isso também. Isso está no menu? É o especial da casa. Eles circularam pelo salão, Dylan cumprimentando as pessoas. Stella observava tudo com olhos aguçados. Ela avistou Marcus imediatamente. Impossível não notar. Ele estava no centro de um grupo, gesticulando animadamente, claramente vendendo algo. Ele está lançando, sussurrou Stella. Já? Observe a linguagem corporal. Mãos abertas, inclinação para frente, sorriso confiante. Ele está pescando. Dylan franziu a testa. Precisamos nos aproximar. Spear. Stella agarrou o braço dele. Se formos juntos, ele vai ficar desconfiado. Deixe-me ir sozinha. Stella. Sou invisível para pessoas como ele. Lembra daquela garçonete arrogante? Ele nem percebe que estou ali. Dylan hesitou, depois assentiu. Tenha cuidado. Stella se aproximou do grupo casualmente, fingindo admirar um arranjo floral ali perto. Marcus estava em plena forma de performance. Retorno garantido de 40% ao ano. Sem riscos, totalmente seguro. Como você pode garantir isso? Perguntou um homem de cerca de 50 anos. Estratégia estratégica, respondeu Marcus suavemente. Não posso revelar detalhes, claro. Segredo comercial, mas posso dizer que temos investidores satisfeitos há 3 anos. Sem prejuízos, apenas lucro. Stella viu a mentira nas entrelinhas. 3 anos, o tempo perfeito para um esquema Ponzi funcionar antes de entrar em colapso. E qual é o investimento mínimo? Perguntou uma mulher. 50.000 Brazilian reals. Mas para amigos próximos, Marcos sorriu. Podemos considerar 40. Stella quase soltou um sarcástico que generosidade, mas se conteve. Foi então que sentiu que alguém a observava. Virou-se ligeiramente. Vitória a encarava com uma intensidade inquietante. Nada bom. Stella se afastou do grupo de Marcos e voltou para Dylan. Ele está vendendo o golpe abertamente. O investimento mínimo é de 50 mil. Você conseguiu algum detalhe sobre a estrutura? Não, mas, desculpe interromper. A voz de Victoria cortou a sala. Todos pararam de falar. Vitória estava no centro do salão, com a taça de champanhe erguida e um sorriso venenoso. Só quero dar as boas-vindas a todos e fazer um comentário especial sobre um dos nossos convidados esta noite. Stella sentiu o estômago embrulhar. Stella Wall, Vitória gesticulou em sua direção. Consult Aura Independent. Uma história fascinante, não é? Dylan deu um passo à frente, mas Stella discretamente agarrou seu braço. Deixe-me, ela sussurrou. Porque fiquei tão curiosa, continuou Vitória, que fiz uma busca rápida no Google. E adivinha? Stella não é apenas uma consultora. Ela também tem outro emprego no B&B Soul Café como garçonete. Murmúrios se espalharam pelo salão. Agora, Vitória deu um largo sorriso. Não há nada de errado em servir café. Claro, é um trabalho honesto, mas me pergunto, Dylan trouxe um profissional de serviços para nos aconselhar sobre investimentos multimilionários? O silêncio era ensurdecedor.
Stella sentia todos olhando, julgando, rindo, e então fez algo que surpreendeu até a si mesma. Sorriu. É verdade, disse Stella em alto e bom som. Sirvo café das 6 horas às 14 horas, de segunda a sábado. Ela caminhou até o centro do salão e parou ao lado de Vitória. Também faço testes de realidade quando necessário, geralmente de graça, mas hoje estou cobrando. Algumas pessoas riram nervosamente. E sim, continuou Stella. Estou aqui como consultora porque, ao contrário da maioria das pessoas nesta sala, eu realmente sei a diferença entre um investimento legítimo e um golpe. As risadas cessaram. Marcos empalideceu. Do que você está falando? Vitória perguntou. Estou falando. Stella olhou diretamente para Marcos. Sobre alguém aqui vendendo um esquema Ponzi disfarçado de fundo de hedge. E se você for esperto, vai correr antes de perder tudo. A sala explodiu em vozes. Dylan apareceu ao lado dela, pegando sua mão. Ela tem razão, disse ele em voz alta. E eu tenho provas. Marcos começou a recuar em direção à saída, mas era tarde demais. As portas se abriram e 3 agentes da SEC entraram no salão. Marcos tentou correr. Ele tentou mesmo. Mas, com 1000 sapatos sociais italianos e piso de mármore polido, depois de 3 taças de champanhe, ele praticamente caiu direto nos braços de um agente da SEC. Foi hilário. Sr. Marcos Brennan, disse o agente, puxando as algemas. O senhor está preso por fraude de valores mobiliários, esquema Ponzi e conspiração para cometer fraude eletrônica. Isso é ridículo, gritou Marcos. Dylan, faça alguma coisa. Dylan deu um passo à frente. Todos esperaram. Não. E assim, a sala explodiu em sussurros. Stella apertou a mão de Dylan com mais força. Ele apertou de volta. Você não pode fazer isso comigo. Marcos estava sendo arrastado para fora. Somos parceiros. Estávamos, corrigiu Dylan. Pretérito perfeito, assim como a sua liberdade. Stella mordeu o lábio para não rir. Quando as portas se fecharam atrás de Marcos e dos agentes, a sala caiu em um silêncio constrangedor. 300 pessoas ricas sem saber o que fazer. Foi Vitória quem finalmente quebrou o silêncio. Bem, ela pigarreou. Isso foi inesperado. Foi planejado, disse Dylan, virando-se para a sala. E antes que alguém pergunte, sim, eu sabia do esquema. E sim, liguei para a SEC. Mais sussurros, alguns de admiração, outros de indignação. Mas o crédito não é meu. Dylan puxou Stella para perto. É dela. Stella identificou a fraude em menos de 5 minutos. Algo que toda a minha equipe de analistas não conseguiu fazer em 3 meses. Stella sentiu o rosto corar. Dylan, você não precisa. Sim, eu acho. Ele olhou para ela e depois para a multidão. Muitos de vocês viram o vídeo. Vocês sabem que eu já levei o crédito dela antes, então desta vez estou fazendo certo. Ele se virou totalmente para ela. Stella Ward não é apenas uma garçonete. Ela é uma estudante de MBA, uma analista brilhante e a pessoa mais ética que já conheci. A filosofia de que lucro sem propósito é perda disfarçada. Não é minha. Pertence ao pai dela, Michael Ward, um homem que dedicou a vida a ensinar finanças éticas. A voz de Dylan Suavezu. E se minha empresa realmente vai seguir essa filosofia, tem que ser com integridade, com honestidade, com pessoas como Stella liderando o caminho. O silêncio era diferente agora. Respeitoso. Então, Dylan deu um leve sorriso. Ela serve café e serve a verdade, e eu tenho sorte de ter as duas coisas. Alguém começou a bater palmas lentamente, depois outro e mais outro. Em segundos, a sala inteira estava aplaudindo. Stella sentiu os olhos arderem. Ela não ia chorar. Não ali. Não na frente deles. Mas era difícil não sentir algo quando finalmente, alguém viu além do avental. Victoria se aproximou. Stella se preparou para outro ataque, mas Vitória simplesmente estendeu a mão. Eu te devo um pedido de desculpas. Eu fui desnecessariamente cruel. Stella hesitou, depois apertou a mão dela. Eu aceito. Contanto que você pare de julgar as pessoas pelo trabalho delas. Vitória quase sorriu. Justo.
Ela olhou para Dylan. Você tem uma boa. Não estrague tudo dessa vez. Vou tentar. Enquanto Vitória se afastava, Stella sussurrou, ela acabou de me dar sua aprovação. Acho que sim. Que estranho. Muito. Um homem de uns 60 anos se aproximou. Terno perfeito. A postura de alguém acostumado a administrar salas de reunião. Señorita Ward. James Harrison, CEO da Harrison Financial. Ele lhe entregou um cartão. Gostaria de conversar sobre oportunidades de emprego. Stella piscou. Desculpe. Qualquer pessoa que consiga identificar uma fraude em 5 minutos é exatamente o tipo de pessoa que eu quero na minha equipe. Ele sorriu. Pense nisso. Mais 3 executivos se aproximaram dele. Todos oferecendo entrevistas, oportunidades e salários que fizeram os olhos de Stella arderem. Isso está realmente acontecendo? Ela sussurrou para Dylan. Bem-vindo ao lado bom da exposição pública. Eu não quero exposição. Eu só queria. Ela parou. O que ela queria? Dylan pareceu entender sem que ela precisasse dizer nada. Justiça? Sim, justiça. Você conseguiu. Você salvou pessoas hoje, Stella. Pessoas que teriam perdido tudo. Ela pensou no pai, no dinheiro que ele perdeu, na dor que carregava. Ele ficaria orgulhoso, disse ela suavemente. Quem? Meu pai. Ver isso, saber que suas palavras realmente importaram. Dylan pegou a mão dela novamente. Eles sempre foram importantes. Só precisavam da pessoa certa para defendê-los. Stella olhou para ele, olhou de verdade, e viu algo que nunca vira antes. Não o bilionário arrogante, nem o empresário calculista, apenas um homem que cometeu erros, os admitiu e tentou corrigi-los. Talvez as pessoas realmente pudessem mudar. Obrigada, disse ela, por dar crédito, por fazer isso do jeito certo. Eu deveria ter feito isso desde o começo. Mas você aprendeu que isso é o que importa. O momento foi interrompido por Jake, que apareceu do nada com uma bandeja de aperitivos. Desculpe, mas essas coisas custam uns $20 cada, e eu não vou desperdiçá-las. Stella riu. Jake, o que você está fazendo aqui? Dylan me convidou. Disse que você poderia precisar de apoio moral. Ele mordeu um orve. Nossa, isso é bom. Isso é caviar. Acho que sim. Ser rico é bom. Ele estendeu a bandeja. Quer uma? Você roubou isso do garçom. Roubou é uma palavra forte. Prefiro redistribuído. Dylan tentou não rir. Seu amigo é interessante. Ele é um idiota, mas é meu idiota. Jake fez uma reverência dramática. Obrigado. Obrigado. Estarei aqui a semana toda, literalmente. Porque não tenho dinheiro para ir a nenhum outro lugar. A noite continuou. Mais conversas, mais ofertas de emprego, mais pessoas finalmente enxergando Stella como ela realmente era. Quando finalmente saíram, já passava da meia-noite. Você está bem? Perguntou Dylan no estacionamento. Cansada, sobrecarregada, como se estivesse processando muita coisa. Compreensível, mas também feliz. Ela sorriu. É estranho. Faz tempo que não me sinto assim. Bem, você acabou de expor um esquema fraudulento e recebeu 5 ofertas de emprego. Eu diria que feliz é apropriado. Stella olhou para o céu estrelado de Seattle. Meu pai costumava dizer que as estrelas eram lembretes de que, mesmo no escuro, sempre há luz. Ele parecia sábio. Ele era. Ela olhou para Dylan. E ele teria gostado de você depois de lhe dar uma palestra de 2 horas sobre responsabilidade corporativa. Dylan riu. Eu teria merecido. Eles ficaram ali por um momento, apenas existindo no mesmo espaço. Então o celular de Stella vibrou. Ela olhou para a tela e empalideceu. O que foi? Perguntou Dylan. Stella mostrou a mensagem a ele. Era de um número desconhecido. 4 palavras. Preciso conversar. Michael Ward. Impossível. Porque Michael Ward estava morto há 3 anos. Stella não dormiu naquela noite. Como você consegue dormir depois de receber uma mensagem do seu falecido pai? Resposta: não consegue. Você olha para o seu telefone às 3 horas da manhã tentando descobrir se você perdeu o juízo ou se foi o universo.
Às 5h30, ela desistiu de tentar e foi trabalhar. B. Anderson estava em silêncio quando ela chegou. Apenas o zumbido da geladeira e o barulho dentro da sua cabeça. Ela fez café no piloto automático, com a mente em outro lugar. Ou melhor, 3 anos atrás. Preciso Conversor, Michael Ward. Deve ter sido uma pegadinha, um engano, ou a porta dos fundos se abriu. Stella quase deixou cair o copo, mas era apenas Dylan segurando um saco de papel pardo, parecendo alguém que também não tinha dormido. Você não deveria estar aqui, ela disse. Só abrimos às 18 horas. Eu sei que Jake me deixou entrar. Jake ainda não chegou. Ele me deu uma cópia da chave ontem. Stella piscou. Por quê? Porque eu pedi e ofereci dinheiro. Dylan deu de ombros. O capitalismo funciona. Apesar de tudo, Stella quase sorriu. Você está subornando meus colegas agora. Prefiro o termo incentivar a cooperação. Claro que sim. Dylan colocou a sacola no balcão. Eu trouxe croissants de café da manhã daquela padaria francesa naquela rua cara que você nunca frequenta porque custa o mesmo que o seu aluguel. Específico. Jake me deu detalhes. Vou matar Jake. Ele também me contou sobre a mensagem. Stella congela. Ele o quê? A mensagem do seu pai. Dylan se aproximou. Você mostrou a ele ontem à noite. Ele estava preocupado. Ele me ligou. Ele não tinha o direito. Ele se importa com você. Dylan sustentou o olhar dela. Eu também. Só queremos ter certeza de que você está bem. Stella fechou os olhos brevemente. Não sei se estou bem. Não sei que mensagem é essa e não sei se quero descobrir. Compreensível. Pare de usar essa palavra. Você parece um chatbot corporativo. Desculpe. Hábito. Eles ficaram em silêncio por um momento. Apenas o som da máquina de café atrás deles. Então Dylan empurrou a sacola em sua direção. Tem outra coisa aqui além dos croissants. Se é dinheiro, juro que não é dinheiro. Stella abriu a sacola. Os croissants estavam lá, embaixo deles, embrulhado em papel de seda, algo retangular. Ela o pegou. Um caderno, capa de couro, marrom escuro, com letras douradas na frente, Stella Ward, e embaixo, em letras menores. Continue escrevendo o que o mundo precisa ouvir. Stella olhou para ele sem palavras. Eu sei que ele não substitui o caderno do seu pai, disse Dylan rapidamente. Nada poderia. Mas pensei que talvez você quisesse começar com suas próprias palavras, suas próprias ideias. Construir sobre o legado dele. Stella abriu. As páginas estavam em branco, à espera. Na primeira página, Dylan havia escrito à mão. Para Stella, que me ensinou que lucro sem propósito é perda disfarçada, e que às vezes os melhores consultores usam aventais, DC. Sua garganta se apertou. Dylan. Antes de dizer qualquer coisa, ele levantou a mão. Isso não é uma jogada de relações públicas. Não é para a mídia. Não é para ninguém além de você. Eu só queria que você soubesse que suas palavras importam. Suas ideias importam. Você importa. Stella olhou para ele, viu a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade que ele geralmente escondia atrás de ternos caros e linguagem corporativa. Obrigada, ela sussurrou. A porta dos fundos se abriu novamente. Jake entrou, parou, viu os dois e deu aquele sorriso irritante. Que momento? Vamos lá. Finja que não estou aqui. Jake, Stella avisou. Só vim pegar meu avental e meus $20, Dylan. Dylan tirou a carteira e lhe entregou uma nota de 50. Fique com o troco. Eu amo esse homem. Jake pegou o dinheiro. Stella, case com ele. Jake. Só estou dizendo. Ele é rico, educado, gosta de você e me paga para ser cúmplice dele. Marido perfeito. Você acabou de vender sua amizade por $50. Tecnicamente, vendi por 20. Os 30 extras foram um bônus. Jake piscou e foi embora. O silêncio retornou, mas agora com um toque de humor. Seu amigo é único, disse Dylan. Essa é uma palavra para ele. Stella passou os dedos pelo caderno. Olhe a mensagem. Você não precisa explicar, mas... Eu quero.
Ela respirou fundo. Meu pai morreu há 3 anos. Ataque cardíaco. Sem aviso. Um dia ele estava aqui, no outro não. E essa mensagem não faz sentido. Não pode ser ele. Poderia ter sido alguém que teve acesso ao telefone dele? Familiars. Ele não tinha família, só eu e minha mãe. E ela não fala mais comigo. Dylan franziu a testa. Por quê? Porque ela o culpa pela situação financeira, pelo esquema em que ele caiu, e me culpa por defendê-lo. Stella deu um sorriso sem graça. Família é complicada. É sim. Então, não sei quem enviou a mensagem, mas sei que não foi meu pai. Dylan essentialmente. E se fosse alguém tentando te ajudar usando o nome dele para chamar sua atenção? Para quê? Não, mas posso dar uma olhada se você quiser. Em silêncio. Stella hesita. A ideia de alguém fingindo ser seu pai era perturbadora. Mas a ideia de nunca saber quem era pior. Tudo bem, mas discretamente. Sem drama. Sem drama. Drama. Eu prometo. A porta da frente se abriu. Richard, o gerente, parou ao ver Dylan. Senhorita Ward, abrimos às 18 horas. São 17h50. Eu sei. Desculpe. Só um minuto. Richard olhou para Dylan, depois para o caderno na mão de Stella, depois novamente para Dylan. O cliente finalmente pagou pelo conselho, hein? Ele balançou a cabeça. Já era a hora, e ele saiu para destrancar a porta da frente. Stella e Dylan se entreolharam e riram. Ele não está errado, disse Dylan. Eu deveria ter pago pelos conselhos desde o início. Você pagou com drama e humilhação pública. Justo. Dylan se virou para sair, mas parou na porta. Stella. Quem? Sei que você ainda está decidindo se pode confiar em mim novamente. E eu entendo, mas quero que saiba que não vou desistir de tentar ser melhor. Da provaca mudei. Stella segurou o caderno contra o peito. Por quê? Por que se importar tanto? Dylan sorriu. Aquele sorriso genuíno que suavizava todo o seu rosto. Porque você me fez querer ser o tipo de pessoa que merece tomar um café com você. E ele foi embora antes que ela pudesse responder. Stella ficou ali sozinha no café vazio, segurando o novo caderno e sentindo algo perigoso crescendo dentro dela. Esperança. O telefone dela vibrou. Outra mensagem do número desconhecido. Encontre-me no Memorial Park amanhã ao meio-dia. Prometo explicar tudo. W. Ao meio-dia, o Memorial Park estava cheio de pessoas fazendo piqueniques, jogando frisbees e fingindo que não choveria em Seattle a qualquer momento. Stella chegou 15 minutos adiantada. Nervosa, procurando o quê? Um fantasma? Sentou-se num banco perto da fonte e esperou. Exatamente às 12 horas, alguém sentou-se ao lado dela. Não era seu pai. Era uma mulher de uns 70 anos, cabelos grisalhos e coque, óculos redondos e um sorriso gentil. Stella Ward. Sim. Stella franziu a testa. Quem é você? Margaret Shen, professora de economia na Universidade de Washington. Ela estendeu a mão. Na verdade, sua professora de economia. Stella apertou a mão dela, confusa. Professor Shen, mas e você? A mensagem dizia Michael Ward. You say, Margaret? Desculpe pelo drama, mas eu não sabia como chamar sua atenção sem você me bloquear. Por que eu bloquearia você? Porque tenho informações sobre seu pai e sabia que você não gostaria de ouvi-las. Não de um estranho. O coração de Stella disparou. Que tipo de informação? Margaret tirou uma pasta da bolsa. Seu pai e eu éramos amigos há muito tempo. Trabalhamos juntos em programas de educação financeira para comunidades de baixa renda. Quando ele nos deixou, me pediu um favor. Ela abriu a pasta. Dentro havia documentos, fotos e uma carta lacrada com o nome de Stella. Ele me pediu para te entregar isso quando você estivesse pronta. Quando você tivesse encontrado o seu caminho. Margaret sorriu. E quando eu te vi naquela conferência destruindo aquele bilionário arrogante em rede nacional, eu soube que você estava pronta. Stella pegou a carta com as mãos trêmulas. Ele sabia que ia morrer. Não, mas ele era cauteloso, sempre preparado. Margaret tocou-lhe gentilmente no ombro.
Leia quando estiver pronta. Sem pressa. E ela se levantou para ir embora. Professor Chin. Sim. Obrigado por guardar isso, por esperar. Margaret Soryu. Seu pai era bom demais para este mundo. Fico feliz que você tenha herdado isso dele. Stella não abriu a carta no parque. Colocou-a no bolso e foi direto para casa. Trancou a porta, sentou-se na cama, respirou fundo e abriu. A letra do pai a atingiu como um soco no estômago. Aquelas letras cuidadosas, aquele jeito meticuloso de escrever. Minha querida Stella, se você está lendo isso, significa que Margarete decidiu que você estava pronta. E se ela decidiu, eu confio nela. Quero que você saiba que tudo o que fiz, cada decisão, cada sacrifício foi porque acreditei em você, no seu potencial, na sua bondade. Cometai erros. Investi no lugar errado. Confiei nas pessoas erradas. Mas nunca me arrependi de ter investido em você. Continue sendo aquele que desafia o sistema, que questiona, que luta pelo que é certo. E quando encontrar alguém que valorize isso em você, não o deixe ir. O amor é o melhor investimento de todos. Eu te amo para sempre, pai. Stella chorou pela primeira vez em 3 anos. Ela desabafou. A dor, a saudade, a raiva de perdê-lo tão cedo, mas também a gratidão por tê-lo tido, mesmo que por pouco tempo. Quando finalmente parou de chorar, percebeu uma coisa: a formatura era amanhã e ela precisava de um vestido. A cerimônia de formatura na Universidade de Washington ocorreu em um ginásio lotado. Famílias gritando nomes, bebês chorando, o caos alegre de centenas de pessoas comemorando conquistas. Stella estava nos bastidores com os outros formandos, ajeitando seu cabelo pela 10ª vez. Ben apareceu ao lado dela, nervoso, apavorado. Você vai ficar bem. Só não tropece no palco. Obrigado. Isso realmente ajudou. É para isso que servem os amigos. Sarah também se aproximou. Gente, tem um homem lá fora perguntando por você, Stella. Para mim? Quem? Um bilionário super bonito de terno que parece ter saído de uma revista. Sarah Soryu. Sua vida é literalmente uma comédia romântica. Stella sentiu o rosto esquentar. Dylan está aqui e com flores. Muitas flores. Uma quantidade vergonhosamente grande. Meio Deus, Ben Ryu. Nós seguramos seu lugar na fila. Stella saiu dos bastidores e encontrou Dylan no corredor. Ele estava de fato segurando um buquê de flores ridículo. Isso é muita coisa. Eu sei. Dylan pareceu um pouco envergonhado. O florista perguntou qual era a ocasião e eu disse: a formatura do MBA da mulher mais incrível do mundo. E ele meio que se empolgou. Apesar de tudo, Stella riu. Você é ridícula. Eu sei, mas eu sou seu ridículo. Ainda não decidimos isso. Justo. Dylan estendeu as flores. Parabéns, Stella. Você merece cada segundo disso. Obrigada. Ela pegou o buquê. Você vai assistir? Se você me deixar. Claro. Só tente não fazer nada constrangedor, ok? Dylan deu aquele sorriso. Eu? Vergonhoso? Nunca. A cerimônia começou. Nomes foram chamados, diplomas entregues. Stella esperou sua vez, com o coração disparado. Por fim, Stella Ward, MBA em Finanças. Ela subiu ao palco, recebeu o diploma, e naquele momento, tudo valeu a pena. Os turnos dobrados, as noites sem dormir, os sacrifícios. Valeu a pena. Ela estava saindo do palco quando ouviu alguém pedir o microfone. Com licença, posso falar uma coisa rapidinho? Era Dylan no meio da plateia, segurando o microfone que alguém lhe entregará. Ah, não, o que ele está fazendo? Stella sussurrou para Ben. Algo incrível ou terrivelmente constrangedor. Sério? Aposto que é constrangedor. Dylan subiu ao palco. O reitor tentou intervir, mas Dylan já estava falando. Desculpe interromper. Permito que Siri rápido. Ele procurou por Stella entre os formandos. Stella olhe, onde você está? Todos se viraram para ela. Stella queria desaparecer. Aqui, disse ela suavemente. Vem aqui, por favor. Dylan, o que é você? Por favor, confie em mim.
Contra toda a lógica, Stella voltou ao palco. Isso está mesmo acontecendo? Sussurrou. Sim, e estou apavorado. Então Dylan tirou algo do bolso. Um caderno. Seu caderno. Você me ensinou algo importante. Que lucro sem propósito é apenas perda oculta. E eu passei meses tentando encontrar meu propósito, tentando ser melhor. Ele abriu o caderno. Leia a última página. Seu pai escreveu muitas coisas sábias, mas há uma que ficou comigo. O amor é o melhor investimento de todos. A academia ficou em silêncio. Dylan colocou o caderno de lado e pegou a mão dela. Stella Ward, você mudou a minha vida. Você me fez questionar tudo. Você me fez querer ser alguém digno de tomar um café com você. Dylan, ele se ajoelhou. Metade do ginásio gritou. Stella Congela. Então, estou perguntando aqui, na frente de todas essas testemunhas. Ele tirou uma caixinha do bolso. Você quer ser minha parceira e minha esposa? Silêncio absoluto. Stella olhou para ele, nos olhos que antes demonstravam arrogância, mas agora só revelavam esperança. Só diga sim, gritou alguém. Provavelmente bem. Stella riu em meio às lágrimas. Você é completamente louca. Sabe disso, né? Com certeza. E aí, você vai? Ela pensou no pai. Na carta, nas palavras sobre o amor ser o melhor investimento. E sorriu. Sim. O ginásio explodiu em aplausos. 6 meses depois, o B&Soul Café parecia irreconhecível e completamente familiar ao mesmo tempo. As mesas eram as mesmas. A máquina de café expresso ainda chiava do mesmo jeito. O cheiro de café fresco ainda pairava no ar. Mas agora havia flores, muitas flores, cadeiras brancas e um arco erguido em frente ao balcão onde Stella serviu 1000 cafés e certa vez destruiu um bilionário. Isso é surreal, disse Stella, olhando ao redor no vestido branco simples que ela havia escolhido porque seu pai teria aprovado. É perfeito, corrigiu Emma, ajeitando o véu. Você vai se casar no lugar onde o conheceu. É simbólico ou casual? Não precisamos alugar um local. Stella, é o seu casamento. Tente ser romântica por 5 segundos. Jake apareceu de terno pela primeira vez na vida. Parecia desconfortável. Como alguém consegue respirar com isso? Estou sendo estrangulado por um tecido caro. Você está ótima, disse Stella. Estou ridículo, mas por você, eu aguento. Ele espiou pela porta. Tem muita gente lá fora. Tipo, muita gente. Até o prefeito veio. Realmente? Dylan o convidou. Algo sobre networking estratégico. Palavras dele, não minhas. Stella revirou os olhos, mas não conseguia parar de sorrir. A porta se abriu e Ben entrou, também de terno. Noiva pronta porque o noivo está lá fora tendo um pequeno colapso nervoso. Realmente? Ele está bem. Só repetindo os votos mentalmente e suando em um terno de $3.000. É meio engraçado. Sarah apareceu atrás dele. Stella, você precisa ver a nova placa. Que sinal? Vamos. Eles arrastaram Stella até a janela. Lá fora, acima da entrada do café, uma placa novinha em folha brilhava. Instituto B&Soul, Finanças com Propósito. E abaixo, em letras menores, em memória de Michael Ward, que nos ensinou que lucro sem propósito é apenas perda disfarçada. Stella sentiu os olhos arderem. Ele fez essa surpresa de casamento, disse Emma suavemente. Dylan comprou o café do Richard há 3 meses. Ele está transformando-o no Instituto de Educação Financeira com que seu pai sempre sonhou. Mas o café continua existindo. Só que agora metade do espaço será destinada a aulas gratuitas de finanças para quem precisa. Stella não conseguia falar. Apenas olhou fixamente para a placa e sentiu o coração disparar. Vou estragar minha maquiagem. Ela finalmente sussurrou. Tarde demais. Sarah lhe entregou um lenço. Mas vale a pena. A cerimônia começou com a música clássica que Dylan insistira em tocar, e Stella concordou relutantemente. Ela caminhou pelo corredor e se sentou entre as mesas. Ela passou por rostos conhecidos, professores, ex-colegas de classe, frequentadores que tinham assistido a toda a história se desenrolar. E lá, esperando com aquele sorriso nervoso, estava Dylan. Oi, ele sussurrou quando ela o alcançou.
Oi, você está linda. Você está suando. Eu sei que é constrangedor. Oh, efficient Pagaria. Vamos começar. A cerimônia foi curta, simples, perfeita. Quando chegou a hora dos votos, Dylan tirou um pedaço de papel do bolso. Eu escrevi algo, mas agora que você está aqui na minha frente, parece inadequado. É legal mesmo, Stella encorajou. Dylan respirando. Stella Ward, você entrou na minha vida perguntando se eu queria lucro rápido ou consciência limpa, e eu pensei que fosse brincadeira. Ele sorriu. Mas você me ensinou que essa era a pergunta mais importante que alguém poderia fazer. Você me fez questionar tudo. Você me fez querer ser melhor. E hoje, diante de todas essas testemunhas, prometo escolher sempre a consciência limpa, porque vocês me mostraram que esse é o único lucro que realmente importa. Aplausos suaves. Stella enxugou uma lágrima. Minha vez. Sua vez. Ela não tinha papel. Nada preparado. Dylan Carter. Você entrou no meu café sendo um completo babaca. Risadas. E você continuou sendo um babaca por pelo menos 2 semanas. Mais risadas. Dylan também riu. Mas aí você fez algo que ninguém fazia há anos. Você me ouviu. Me ouviu de verdade. Não como garçonete, não como estatística, mas como pessoa. Ela pegou as mãos dele. E hoje prometo continuar colocando você em seu devido lugar quando necessário. Para lembrá-lo de que o propósito importa mais que o lucro e amá-lo mesmo quando você fala como um comunicado de imprensa corporativo. Dylan riu em meio às lágrimas. Justo. Oh, efficient Soryu. Anéis, por favor. Jake se adiantou com as alianças em uma pequena bandeja. É claro que Jake seria o portador das alianças. Não me julgue, disse ele. Sou basicamente o cupido desta história. Você literalmente vendeu informações por $50, Stella o lembrou. E foi o melhor investimento que já fiz. Veja onde estamos agora. Desculpe. Toca aqui. Dylan colocou o anel no dedo de Stella. Ela colocou o dele também. Eu os declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva. Dylan puxou Stella para perto de si. Finalmente, sir. Um investimento seguro. Você realmente fez uma piada sobre finanças no nosso casamento? Eu casei com você. Tarde demais para reclamar, e ele a beijou. O café explodiu em aplausos. A recepção aconteceu ali mesmo. Onde mais seria? Em vez de champanhe, brindaram com xícaras de café expresso. Isso também é a sua cara, disse Ben, com cafeína e um pouco caótico. Obrigada, eu acho, respondeu Stella. Dylan estava cercado por investidores, todos ansiosos para ouvir sobre o novo instituto. Stella observava de longe, sorrindo. Jake apareceu ao lado dela. Você fez algo bom, sabia? Eu sei. Estou falando sério. Aquele homem entrou aqui como um bilionário arrogante, e você o transformou em alguém que usa dinheiro para as coisas certas. Ele mudou. Eu apenas mostrei o caminho. Ainda assim, Jake levantou sua xícara para amar e colocar os bilionários em seu devido lugar. Stella riu e brindou com sua xícara contra a dele, dizendo amar. Mais tarde, quando a festa já estava a todo vapor, Stella notou algo. Uma cadeira vazia perto do altar. Sobre ela, o caderno marrom de seu pai estava aberto. Ela se aproximou. Dylan o havia deixado ali, uma homenagem silenciosa. Stella pegou o caderno. Na última página, algo novo estava escrito. Com a letra de Dylan, Michael, obrigada por criar alguém que me ensinou a diferença entre preço e valor. Passarei o resto da minha vida sendo digna dela, Dylan. Abaixo, Stella escreveu, pai, você estava certo. O amor é o melhor investimento de todos. E na última linha escrita com a letra de ambos, nem todo bilionário precisa de lucro. Alguns precisam de amor. Dylan apareceu atrás dela, envolvendo-a pela cintura com os braços. Você gostou? Adorei. Ela se virou nos braços dele. Obrigada por tudo. Obrigado por me dar esse conselho financeiro logo no primeiro dia. Tecnicamente, você não pagou por esse conselho. Tecnicamente, Dylan Soryu. Paguei com o resto da minha vida.
O melhor negócio que você já fez, de longe. Eles se beijaram novamente, cercados por amigos, familiares e pelo cheiro de café. O começo de tudo. E lá fora, na placa, o legado de Michael Ward brilhava. Porque, no fim das contas, esta não era apenas a história de uma garçonete e um bilionário. Era a história de como uma xícara de café e uma pergunta incisiva mudaram duas vidas e criaram um propósito maior do que qualquer profeta poderia comprar. Sua vez. Ela não tinha papel. Not a preparado. Dylan Carter. Você entrou no meu café sendo um completo babaca. Risadas. E você continuou sendo um babaca por pelo menos 2 semanas. Mais risadas. Dylan também riu. Mas aí você fez algo que ninguém fazia há anos. Você me ouviu. Me ouviu de verdade. Não como garçonete, não como estatística, mas como pessoa. Ela pegou as mãos dele. E hoje prometo continuar colocando você em seu devido lugar quando necessário. Para lembrá-lo de que o propósito importa mais que o lucro e amá-lo mesmo quando você fala como um comunicado de imprensa corporativo. Dylan riu em meio às lágrimas. Justo. Ao efficient sorriu. Anéis, por favor. Jake se adiantou com as alianças em uma pequena bandeja. É claro que Jake seria o portador das alianças. Não me julgue, disse ele. Sou basicamente o cupido desta história. Você literalmente vendeu informações por $50, Stella o lembrou. E foi o melhor investimento que já fiz. Veja onde estamos agora. Desculpe. Toca aqui. Dylan colocou o anel no dedo de Stella. Ela colocou o dele também. Eu os declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva. Dylan puxou Stella para perto de si. Finalmente, sir. Um investimento seguro. Você realmente fez uma piada sobre finanças no nosso casamento? Eu casei com você. Tarde demais para reclamar, e ele a beijou. O café explodiu em aplausos. A recepção aconteceu ali mesmo. Onde mais seria? Em vez de champanhe, brindaram com xícaras de café expresso. Isso também é a sua cara, disse Ben, com cafeína e um pouco caótico. Obrigada, eu acho, respondeu Stella. Dylan estava cercado por investidores, todos ansiosos para ouvir sobre o novo instituto. Stella observava de longe, sorrindo. Jake apareceu ao lado dela. Você fez algo bom, sabia? Eu sei. Estou falando sério. Aquele homem entrou aqui como um bilionário arrogante, e você o transformou em alguém que usa dinheiro para as coisas certas. Ele mudou. Eu apenas mostrei o caminho. Ainda assim, Jake levantou sua xícara para amar e colocar os bilionários em seu devido lugar. Stella riu e brindou com sua xícara contra a dele, dizendo amar. Mais tarde, quando a festa já estava a todo vapor, Stella notou algo. Uma cadeira vazia perto do altar. Sobre ela, o caderno marrom de seu pai estava aberto. Ela se aproximou. Dylan o havia deixado ali, uma homenagem silenciosa. Stella pegou o caderno. Na última página, algo novo estava escrito. Com a letra de Dylan, Michael, obrigada por criar alguém que me ensinou a diferença entre preço e valor. Passarei o resto da minha vida sendo digna dela, Dylan. Abaixo, Stella escreveu, pai, você estava certo. O amor é o melhor investimento de todos. E na última linha escrita com a letra de ambos, nem todo bilionário precisa de lucro. Alguns precisam de amor. Dylan apareceu atrás dela, envolvendo-a pela cintura com os braços. Você gostou? Adorei. Ela se virou nos braços dele. Obrigada por tudo. Obrigado por me dar esse conselho financeiro logo no primeiro dia. Tecnicamente, você não pagou por esse conselho. Tecnicamente, Dylan sorriu. Paguei com o resto da minha vida. O melhor negócio que você já fez, de longe. Eles se beijaram novamente, cercados por amigos, familiares e pelo cheiro de café. O começo de tudo. E lá fora, na placa, o legado de Michael Ward brilhava. Porque, no fim das contas, esta não era apenas a história de uma garçonete e um bilionário. Era a história de como uma xícara de café e uma pergunta incisiva mudaram duas vidas e criaram um propósito maior do que qualquer profeta poderia comprar. Nem todo bilionário precisa de lucro.
Alguns precisam de amor. E assim, entre xícaras de café, lições de vida e um amor que começou com a pergunta mais honesta do mundo: você quer lucro rápido ou consciência tranquila? Stella e Dylan provaram que, às vezes, os melhores investimentos não aparecem em gráficos ou planilhas. Eles aparecem nos sorrisos atrás dos balcões, na coragem de admitir erros e na escolha diária de ser alguém melhor. O B&Soul Soul Institute continua aberto hoje, servindo café excepcional e oferecendo educação financeira gratuita para aqueles que mais precisam. E se você passar por lá em qualquer manhã, poderá ver um caderno marrom emoldurado pendurado na parede, aberto na última página com uma frase que mudou 2 vidas. Nem todo bilionário precisa de lucro. Alguns precisam de amor. E você? O que achou da história de Stella e Dylan, a garçonete que deu ao bilionário a melhor lição da vida? Conte para a gente nos comentários. Queremos saber qual foi o seu momento favorito. Você teria dado a mesma resposta que a Stella deu naquele primeiro dia? Você acredita que pessoas como o Dylan podem realmente mudar? Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria a esta história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para mais histórias emocionantes, engraçadas e inspiradoras como esta. Porque aqui acreditamos que toda história merece um final feliz. E às vezes tudo o que precisamos é de uma boa xícara de café e uma pergunta sincera. Vejo vocês na próxima história.